reviravolta, porque saiu justamente de um ministro que foi indicado pelo presidente Lula para um ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então muda aí, é uma reviravolta, porque diante disso ainda há uma CPMI no Congresso Nacional, né? Uma CPMI que promete ser desgastante para o governo federal. Meus amigos, como vocês podem acompanhar aí no início desse vídeo, o André Mendonça é o novo relator aí do escândalo do roubo do INSS, do roubo aí dos velhinhos. Vamos acompanhar o desespero aí da turma do PT. O governo Lula está totalmente desesperado porque sabe quem vai chegar no seu aglomerado ali de ladrões do PT, o irmão do Lula que está no centro desse escândalo. Eles sabem que essa CPMI, da forma que ela foi agora, com o presidente, com o relator, são pessoas que estão querendo verdadeiramente descobrir e colocar todos os ladrões aí dos velhinhos na prisão. Vamos acompanhar o desespero aí da CNN, o desespero aí do governo Lula e também da Globo News. Vamos acompanhar esse vídeo, está muito bom. Se você está assistindo esse vídeo, eu já convido você para deixar aqui o seu like. Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa aqui o seu comentário também. Vamos continuar acompanhando aí. Procuradoria-Geral da República e determinou a livre distribuição das investigações do caso INSS. Após o sorteio, o processo foi redistribuído para o ministro André Mendonça. Portanto, essa informação que chega agora, André Mendonça é o novo relator de todos os inquéritos que envolvem fraudes em relação ao INSS. Eu vou repercutir rapidamente aqui com os meus colegas de bancada, o Pedro Venceslau e a Juliana Lopes, um assunto, Pedro Venceslau, que pega muita gente de surpresa, porque todos os inquéritos estavam no gabinete do ministro Dias Toffoli, né? E agora o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal disse, olha, vamos voltar para a regra básica, fazer a questão do sorteio, e o sorteio caiu no André Mendonça. Vale lembrar só que são várias ações, são várias ações estão com o Dias Toffoli e agora vão para Mendonça, mas tem algumas na primeira instância. O ponto principal dessas ações no STF é autoridades que têm foro privilegiado. Então, nem tudo está ali no gabinete, mas uma parte considerável envolvendo autoridades. Os que foram enviados ao Supremo Tribunal Federal, ações, né? A oposição comemora, né? Eu acabei de receber aqui uma mensagem do Sóstenes Cavalcante, líder do PL, dizendo o seguinte: com a eleição do presidente e do relator da CPMI, o STF percebeu que não tem como abafar. Fecha aspas, foi o que disse o líder. De fato, o André Mendonça é um dos indicados de Jair Bolsonaro na corte, considerado no mundo político alguém próximo ao ex-presidente da República, depois de terem sido escolhidos um relator e um presidente que são da oposição, ambos próximos de Jair Bolsonaro também. Portanto, o cenário que se desenha não é o melhor para o governo nesse momento, né? Houve um desconforto com a Polícia Federal, né, Juliana Lopes? Porque vários processos, até anteriores em relação a isso, estavam com o ministro Dias Toffoli. E não foi por sorteio, né? Isso foi desde o mês de junho. Cada assunto que chegava, isso em relação àqueles descontos indevidos em aposentadorias e também em pensionistas. Já que ele havia lá ações sobre o assunto, o ministro Dias Toffoli pegava para o gabinete para poder tratar, já que ele teria ali conhecimento sobre o assunto. Para a gente explicar, né? Teve a operação em abril que diz respeito a esse esquema de fraude envolvendo sindicatos espalhados pelo Brasil inteiro. Isso chegou, o Supremo Tribunal Federal foi acionado. Acionado por quê? Porque tem ali, de maneira sigilosa, mas tem ali o entendimento, né, a informação de que há autoridades envolvidas nesse esquema com foro privilegiado, precisam ser investigadas, por isso as ações chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Mas esses sindicatos, né, essas pessoas que denunciaram os sindicatos também acabaram apresentando ações na primeira instância. No fim das contas, estava tudo travado, né? A gente teve pouco andamento de quanto estourou esse esquema até agora, por um entendimento, inclusive, sobre essas questões de competência. Então, agora, com o André Mendonça, para além da expectativa sobre onde isso vai dar, tem uma expectativa de andamento, né? Porque havia ali tudo sendo
sendo travado de alguma forma por um questionamento sobre competência e uma pressão sobre o governo e sobre o Supremo Tribunal Federal para o andamento dessas investigações e dessas apurações. Agora, uma expectativa é que com o André Mendonça isso antes. E é uma reviravolta, porque saiu justamente de um ministro que foi indicado pelo presidente Lula para um ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, muda aí, é uma reviravolta, porque diante disso ainda há uma CPMI no Congresso Nacional. Né? Uma CPMI que promete ser desgastante para o governo federal. A gente segue agora com notícias. Hoffmann está reunida neste momento com parlamentares da base. O objetivo é traçar uma estratégia do governo para a CPI do INSS. Os trabalhos da comissão começam amanhã. Júlia Lindner, direto de Brasília, com as informações aqui. Júlia, vamos lá. Como é que está a situação do governo, sobretudo depois de ser derrotado na escolha do presidente da comissão? E aí a gente tem percebido que essa CPI pretende avançar muito nas questões que envolvem a roubalheira da Previdência Social. Bem-vinda. Boa noite, Trali, para você e para todos que nos acompanham. Olha, no governo o clima é de muita tensão. Hoje as atenções da ministra Gleisi Hoffmann, inclusive, foram todas voltadas para essa questão da CPMI. Vale lembrar que uma comissão parlamentar de inquérito, ela é formada tanto por deputados quanto senadores, são 32 deputados e 32 senadores, né, dos quais metade titulares, metade suplentes, e ela pode durar até 180 dias. Então é um período extenso e o governo teme que ela seja usada como uma espécie de campo de batalha, principalmente para a oposição usar essa comissão para um discurso político. E isso acontece principalmente porque o governo foi pego de surpresa na semana passada com a eleição tanto do presidente quanto do relator da comissão, né, que acabaram sendo escolhidos nomes da oposição. O governo tinha como certo que teria os seus nomes escolhidos. De última hora, numa ofensiva que aconteceu na véspera da criação da CPMI, de fato, foram escolhidos o senador Carlos Viana, do Podemos, para ser o presidente dessa CPMI, e também o deputado Alfredo, né, que foi deputado do Republicanos, Alfredo Wagner, que foi escolhido como relator de última hora também. Então, o governo acabou sendo pego desprevenido e agora corre contra o tempo para tentar refazer essa articulação. De manhã, a ministra Gleisi Hoffmann se reuniu tanto com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, que é super estratégico também para essa CPMI. Nesse encontro, eu apurei que ficou acertado que eles vão ter reuniões periódicas sobre essa CPMI. Também o Ministério da Previdência vai ter uma pessoa destacada exclusivamente para acompanhar os trabalhos do colegiado. E também a ministra Gleisi pediu todas as informações do Ministério da Previdência para o governo poder se preparar, ter acesso também a essas informações. A avaliação do governo, de uma forma geral, é que o momento pede muita cautela e, apesar do governo dizer que tem maioria nesse colegiado, eles consideram que é uma maioria muito frágil. Então, eles acham que não tem um número sólido o suficiente para ter qualquer tipo de, nenhum tipo de brecha, né, nessas articulações. Eles consideram, inclusive eu ouvi que nessa conversa de hoje foi dito pelos ministros, que não é questão de ter um cuidado diário nessa CPMI, mas é um cuidado constante, porque eles acham que se algum ministro, né, algum integrante do governo tiver algum descuido, pode ser aprovado, por exemplo, algum requerimento contra o governo, ou mesmo que constranja o governo. O que eles querem, segundo eles, é tentar deixar a discussão mais técnica possível, mas é claro, né, agora realmente virou um debate político muito forte. A própria oposição tem dito que quer usar isso realmente para fazer um discurso contrário ao governo. Então, além da reunião de ministros mais cedo, a Gleisi também agora faz essa reunião com os integrantes da base, mas foi uma reunião convocada em cima da hora, então nem todos os parlamentares conseguiram vir, e amanhã realmente começam os trabalhos. Vai ter também o plano de trabalho do relator, quando vai ficar mais claro como vai ser essa articulação. E além disso, a gente tem uma notícia agora de última hora, que no Supremo Tribunal Federal foi escolhido o ministro André Mendonça para ser o relator desses casos envolvendo o INSS. Havia uma dúvida em relação a isso, inclusive o ministro Dias Toffoli tinha pedido para ser, né, o relator por preferência desse caso, mas foi feito um sorteio virtual, atendendo um pedido da PGR, e André Mendonça foi sorteado relator. Trali. Valeu, Júlia, muito obrigado. É uma CPI com um potencial muito explosivo, até porque a gente está falando aí de um rombo estimado de mais de 6 bilhões de reais na Previdência Social brasileira. 13 inquéritos da PF ainda em andamento, tentando apurar aí quem está por trás de tanto desvio de benefício de aposentado. Tudo que aconteceu, esse roubo bilionário do INSS, estava ali paralisado,
nas mãos do Dias Toffoli, indicado pelo governo Lula. Lula indicou o Dias Toffoli está ali tentando proteger o governo, engavetando, não dando procedimento a esse processo importantíssimo que roubou bilhões de reais dos velhinhos, de pessoas deficientes e pessoas debilitadas que dependem exclusivamente desse dinheirinho para comprar seu remédio, para sua sobrevivência, seu alimento, e eles roubaram esse dinheiro. Estava ali parado e não queria que fosse descoberto, que esse processo andasse para frente e fosse descoberto todos que roubou esse dinheiro dessas pessoas. E agora foi sorteado e caiu nas mãos do ministro André Mendonça. A CPI já está na mão do senador Carlos Viana, que ele é de Minas Gerais, um senador de direita, e também está nas mãos do deputado de direita. Então, há agora uma firmeza, uma busca por tudo que foi roubado dessas pessoas. E então o governo está desesperado, o governo Lula está oficialmente desesperado, porque sabe que vai atrás, vai descobrir, vai quebrar sigilo bancário, vai quebrar sigilo telefônico e vai descobrir tudo que foi armado. O irmão do Lula está em desespero, o governo Lula, eles estão aí já tentando fazer acordo para que não chame o Frei Chico, que é o irmão do Lula, que está atolado, que é um dos líderes de um dos desse sindicato, que faturou aí 100 milhões de reais só nesses últimos anos aí, cobrando, roubando os velhinhos. Então, eles estão totalmente desesperados, eles sabem que isso vai tirar toda essa narrativa que eles estão fazendo, de culpando o Bolsonaro, não tem como mais. Vai ser pego todas essas roubalheiras do PT e da sua turma. Se você está assistindo esse vídeo até agora, deixa aqui seu comentário, seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e até o próximo vídeo.